Comecei a gravar aqui, tá? Pra gente começar a aula, porque senão vai se alongar muito. Primeiro, feliz ano novo, espero que tenha passado bem as festas aí, né? Vamos retomar a nossa disciplina, né? E já vamos começar a voltar para as nossas atividades aqui, tá? Bom, eu vou compartilhar a tela com você e hoje, Vitor, a gente vai falar... dando continuidade aos diagramas trajeto-passo e tudo mais, hoje a gente vai falar sobre Graph7, tá? O Graph7, ele já acaba por ser uma introdução à programação de CLP, tá? Quando vocês verem lá a máquina de estado em programação de CLP, o Graph7 vai ser muito útil, tá certo? Porque ele traz uma sistemática de programação sequencial, né? Que nem a gente estava fazendo, né, com o diagrama trajeto-passo, só que agora ele já apresenta uma interface, como se fosse, né, uma interface da programação de CLP já, tá? E aí eu vou ver se eu passo para vocês a conversão do Graph7 para diagrama de bloco, diagrama ladder, desculpa, tá? Que aí já é mesmo a programação de CLP que vocês vão chegar a ver, tá bom? Então hoje, né, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o diagrama Graph7, tá? A teoria em si ela é bem simples, tá, Vitor? Então eu não vou me alongar muito na teoria e eu vou passar direto para a prática. A gente vai fazer diversos probleminhas aqui, diversos não, eu separei 3, tá? Um mais simples, um outro um pouco mais complexo e um terceiro usando o temporizador, tá? Então eu vou apresentar probleminhas aqui e a gente vai resolver juntos, tá? Talvez hoje a gente se alongue um pouquinho mais, né? Aliás, as nossas aulas vão até 14h40, né? Eu que não gosto de me alongar muito aí, que eu sei que é cansativo, acabo indo até as 14, mas talvez hoje a gente vá até umas 14h30, ou até 14h40 mesmo, tá? Bom, o Graph7, então, como eu falei, né, introduzi aí a vocês, o Graph7 é um método gráfico para estudo de comandos automáticos, certo? Ele é um método francês que nasceu lá na década de 70, né, em 1977, e é regulado pela norma IEC 60848, tá? Então ela pode ser usada em qualquer tipo de sistema automático, ou seja, pode ser pneumático, elétrico, mecânico, tudo que possa ser implementado de maneira sequencial, você pode usar o Graph7 para te auxiliar, tá certo? Então é uma ferramenta que vocês não vão usar só aqui em sistemas pneumáticos. E até Graph7, né, a gente não ouve falar tanto, mas é uma coisa que vocês vão utilizar ao longo do curso e às vezes facilita na resolução de problemas, né, como eu falei, não só pneumáticos, mas nas mais diversas áreas, beleza? Então, ela é uma linguagem gráfica, certo? Que utiliza de sinais geométricos e uma simbologia alfanumérica e pode ser interpretada e escrita por técnicos com experiência diversa que não precisam ter um conhecimento específico no setor elétrico-eletrônico. Então, perceba, Vitor, que o Graph7, você não precisa ter experiência, você não precisa entender de elétrica ou pneumática ou mecânica para você fazer um circuito combinacional desse, né, sequencial, usando a ferramenta de Graph7, tá? Como você só usa de lógica para fazer ela, né, você acaba meio que descolando dessa necessidade de conhecer sistemas pneumáticos ou elétricos ou até programação de CLP, tá bom? Então, ó, o diagrama Graph7, que é o que a gente vai usar, um diagrama funcional, né? Ele vai ser constituído de um conjunto de passos e transições, certo? Então, um ciclo industrial pode ser decomposto em um certo número de passos. Então, por exemplo, a gente tem uma esteira funcionando, a gente quer que seja pega uma peça numa esteira e colocada em outro lugar, que eu vou fazer o exemplo disso daí. Então, isso daí vai ser o nosso chamado ciclo, né?
E aí nós vamos separar esse ciclo todo em passos, certo? Esse comando. Então cada passo vai corresponder a um certo número de operações, tá? A gente pode colocar uma operação, duas operações, que são as ações, né, na verdade. E pela energização de uma bobina, ou relé, ligação de uma lâmpada, coisa do tipo, tá? Isso daí que é a ação no caso. Então a passagem de um passo a outro é chamado transição e se verifica somente quando certas condições são satisfeitas. Por exemplo, sinais de interrupção de posição, de fotocélulas ou para acionamento de um botão. Então, a gente vai perceber que, eu vou dar as regras aqui, né? Cada ação está ligada, cada passo tem ligado a ela uma ação ou mais ações, certo? E para você passar de um passo para o outro, você precisa de uma transição, que é uma condição para passar de um passo para o outro. Beleza? Então, a regra é: um passo é apresentado como um quadrado com o número de passos associados. Então, se é o passo 0, é o passo 0. Tá lá na nomenclatura dele é 0. Se é o passo 1, 2, 3, a gente vai ter que colocar esses números lá. Tá? A condição de transição de um passo ao seguinte é indicado por um traço horizontal à direita do qual se escreve a expressão lógica. Tá? Então, cada quadradinho de passo é ligado por uma linha e essa linha vai dar uma transição, que é simbolizado, né, por um traço na transversal, né, na perpendicular, desculpa, certo? E aí isso daí nada mais é do que uma transição, certo? E aqui eu coloquei uma observação: em geral, né, a operação associada a um passo é executada se e somente se a condição anterior àquela é verdadeira. Então, cada passo vai correr se a condição anterior for satisfeita, né? Então a gente vai ter sempre uma transição para executar um passo. Executou esse passo, essa ação dentro desse passo, nós vamos ter outra transição. Beleza? Então você veja, né? É sequencial. E o grafset vai ser isso aqui, ó, tá? Dentro do meu quadradinho aqui, né, que representa o meu passo, eu vou ter um número 1, 2, 3 associado ao número do passo, certo? E entre um passo e outro, nós vamos ter uma transição, que é simbolizada por esse traço aqui na perpendicular. Beleza? E aí, claro, né, o grafset ele é composto lá por... ele é regulamentado pela norma e tudo mais, né? E tem essas condições aí, né, de exemplo. Mas eu vou te falar, tá, Vitor? É melhor a gente pegar todas essas transições aí e tudo mais e entender elas fazendo, tá? Então eu recomendo fortemente. Eu vou passar exercício, tá? Hoje eu vou passar um exercício para vocês estudarem tanto o trajeto passo somente pneumático, eletropneumático e agora com grafset, tá? Então o trajeto passo vocês vão ver em 3 etapas aí, certo? E aí a norma diz, né, que sempre a gente tem que ter um passo inicial, e a simbologia de passo inicial é essa daqui. A simbologia de passo normal é essa daqui, é um quadrado normal. Uma ação, ou um comando, né, é simbolizado por esse retângulo ao lado do passo. A transição, como eu falei, né, ela tem um traço na perpendicular, né, e quando tem um asterisco vai corresponder a uma equação booleana ou esquema ladder, certo? Essa daqui é uma conexão orientada que a gente pode ter sim no programa, mas tem outros métodos de representar, tá? Esse daqui é um exemplo de salto de passo. Então se a gente tiver aqui uma condição que faça com que volte num passo anterior, a gente pode ter isso daqui. Sequência simultânea, quer dizer, depois desse passo aqui teve uma transição e 2 passos vão ser executados simultaneamente, certo? E aqui é um exemplo de divergência de sequência, quer dizer, é uma função C aqui, né? Um if, beleza? Se acontecer isso daqui, vem para esse passo. Se acontecer isso daqui, vem para esse passo, beleza? Então é uma sequência de divergência e esse daqui é uma sequência simultânea. Perceba que a simultânea tem 2 traços e a divergência de sequência tem um traço só, tá certo? Aqui representa uma função if, tranquilo? A gente não vai chegar a usar, nós não vamos nos aprofundar tanto assim não, porque a gente nem tem tempo para isso, tá? Bom,
Então, como regra do Graph7, da evolução do Graph7 lá, a gente deve ter ao menos um passo inicial, como eu falei, né? Aqui mostra na regra, ó, a gente tem que ter um passo inicial, que é esse carinha aqui. Beleza? Você tá me escutando bem, né, Vitor? Tá tudo certo aí, né? Bom, se não tivesse, você já tinha me chamado. Tá tudo certo aí, né? Por enquanto tá entendendo? Tá tudo bem? Permitiu. Beleza. Mais um colega entrou aí. Ô Fernando, eu já comecei a aula, tá? Mas tá gravada. Depois você vê o começo aí, mas não tem muita coisa a mais não, tá? Beleza? Então, ó, como regras de evolução de um Graph7, a gente sempre tem que ter um passo inicial. Eu vou chamar sempre de passo zero, tá? Vocês podem chamar de passo zero também. Deve sempre existir a alternância passo-transição, beleza? Então eu não posso ter dois passos, um seguido do outro, eu tenho que ter passo, transição, beleza? Tá entrando mais gente aqui. Beleza? A superação de uma transição determina a desativação da ação associada ao passo anterior e a ativação da ação associada ao passo seguinte. Então, ó, eu tenho um passo, certo? Nesse passo, eu vou ter associado uma ação a esse passo, tá? Assim que essa ação for executada e eu tenho a condição de transição satisfeita, eu já vou passar para o próximo passo. Tranquilo? A transição é superada quando todas as condições são verdadeiras e todos os passos imediatamente anteriores são ativados. Tranquilo? Então deu para perceber, é sequencial, né? A carinha desse... Oi? Fernando abriu o áudio aí, precisa falar alguma coisa, Fernando? Não, professor, meu crashou aqui, eu tive que entrar de novo. Não, beleza, mano. Beleza. Ó, geralmente, pessoal... Deixa eu ver que alguém falou aqui. Boa tarde, Gustavo. Geralmente, pessoal, o nosso diagrama Graph7 vai ter essa carinha aqui. Tá vendo? Então a gente tem um passo inicial, que eu vou colocar 0 nele, né? Eu tenho um passo 1, e associado a ele eu tenho uma ação, transição. Eu tenho um passo 2, com uma ação associada a ele, transição. Aqui eu tinha um passo simultâneo, 3 e 4 simultâneo acontecendo, tá? Transição. E um passo 5 associado a ele uma transição. Uma transição não, uma ação. E aí volta para o início. Isso daqui, ó, não precisa pôr. Nós vamos configurar de uma outra maneira aqui, tá? Para a gente conseguir executar ele fielmente aí, de maneira correta. Tranquilo? Então, ó, teoria, pessoal, é isso daí. Assim, Graph7 é uma coisa bem simples, entre aspas, tá? Não é simples, mas é uma coisa tranquila. Dá para ficar complexo? Dá para ficar complexo, como qualquer coisa dá para ficar, né? Mas, como eu falei, nós não vamos nos aprofundar muito. Mas eu quero que vocês vejam o funcionamento do Graph7 para já ir associando com o funcionamento CLP. Tá bom? E aí eu coloquei 3 exemplos nessa aula. Beleza? Para a gente fazer juntos aí. Se vocês quiserem fazer, aí se vocês estiverem no computador, né? Quiserem ir fazendo o programa junto comigo, né, a simulação junto comigo, fiquem à vontade, tirem dúvidas no meio do processo todo, tá? Porque é mais chato ter bastante passo, né, para seguir, tá bom? Ou se vocês quiserem acessar pelo celular e ficar com o computador livre para vocês fazerem a simulação, também fiquem à vontade, tá? Se precisar sair e entrar de novo. Então, bom, como de praxe, né, eu vou abrir aqui o Fast Fluid Sim, a parte de pneumática. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas o Raul só está vendo pneumática, mano. É só a pneumática que ele está mostrando. Por quê? Tudo isso daqui, pessoal, a gente pode aplicar para hidráulica. Tudo que a gente está vendo até aqui, a gente pode aplicar para hidráulica. Qualquer coisa que a gente está vendo aqui, a gente pode aplicar para hidráulica. A única coisa que vai mudar é a velocidade de atuação, porque hidráulica a gente tem que encher um cilindro, ao invés de encher com ar, a gente tem que encher com óleo, né? Como tem viscosidade muito maior, o tempo de atuação é um pouco menor, beleza? E a força.
a força, né, que um sistema hidráulico pode exercer é muito maior. E isso não vai influenciar em nada os nossos sistemas automáticos. Tá? Então, se a gente quiser implementar isso daqui para um sistema hidráulico também, cara, tá tranquilo, é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu me concentro mais em pneumática e em todos os cursos que vocês fizerem, vocês vão se concentrar mais em pneumática, a não ser que seja um curso específico em hidráulica. Mas porque dá pra... É a mesma coisa, tá? A lógica é a mesma, só muda o fluido, certo? E vocês vão ver também que muda um pouco a configuração e a construção, na verdade, como é que chama? Das válvulas e atuadores e tudo mais. Beleza? Então, ó, o exemplo 1 é o exemplo lá do nosso atuadorzinho, que ele agarra alguma peça e atua nesse sentido. Então, ele atua em B e A, certo? E aí, B mais, ele acaba sendo atuação para frente, né? Avanço do nosso cilindro, tá? A mais acaba sendo fechamento da garra, B menos é o recuo do nosso cilindro e A menos a abertura da nossa garra. Tranquilo? Ah, Raul, mas eu quero que o A mais seja a abertura da garra. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Aí é viração de vocês, tá? Quando for fazer o diagrama trajeto passo, vocês vejam aí. Tá certo? Bom, aqui, pessoal, a gente acaba partindo do mesmo princípio de quando a gente fez o diagrama trajeto passo, tá? A gente tem que definir o ciclo de trabalho, tranquilo? Então, olha, chegou uma peça no local indicado, certo? O sensor P ali vai identificar essa peça. Então, a haste vai avançar, a presa vai fechar, a haste vai recuar e a presa vai abrir. Beleza? A gente faz o diagrama trajeto passo para a gente saber o número de fases que a gente tem. Tranquilo? Então, nesse caso, a gente tem uma fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases. Tranquilo? Na fase 1, vamos ser acionados aí, a fase 1, por meio do sinal de A0 e P, que é o sensor. Certo? Simultaneamente vai ter que acontecer isso daqui. Então, perceba, pessoal, que olha só, ó, o diagrama trajeto passo, você tem que colocar aqui primeiro o trajeto, né? Você vem aqui no seu ciclo de trabalho e vai preenchendo cada fase aqui, ó. B+, que eu coloquei aqui, A+, B-, A-, beleza? Aqui, ó, como é sequencial, esse passo número 1 tem que ficar condicionado à posição final. Então, a gente vai pegar o sinal do passo 4 e colocar aqui. O sinal do passo 4 é o recuo do atuador A, quer dizer, a abertura da garra. Então, A0 vai ter que vir aqui. Tranquilo? Aí aqui, ó, é só você ir preenchendo na diagonal, ó. Olha só. B+, eu vou colocar aqui, o sinal de B+, é B1. O sinal de A+, é A1. O sinal de B- é B0. Tranquilo? E o sinal de partida, que vai ser associado ao passo 1, é o sensorzinho P. Tá? Diagrama de fases aqui ficou isso, certo? Vocês lembram, né? Que em cada fase aqui, ó, tem uma linha, tá vendo? Tem uma coluna, na verdade, né? E eu só preencho lá com o que está acontecendo em cada uma das etapas das fases. Tranquilo? Até aqui, pessoal, tá beleza? Daqui é o do diagrama trajeto passo, tá? Então até aí tá beleza? Vocês estão de boa nisso daí? Pegaram isso? Eu vou passar exercício depois, tá? Fiquem tranquilos. Mas até aí tá beleza? Tá beleza. Então tá bom. Ó, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar isso daqui. Ao invés de ser puramente pneumático ou eletropneumático, a gente já vai colocar um grafset no meio é como se fosse já uma programação de CLP, tá bom? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os nossos atuadores, certo? Como o atuador A é uma garra e você abre ou fecha e tem um controle, eu vou simbolizar essa garra A por um atuador de duplação, certo? Então, a garra A é um atuador de duplação, onde A0 é a posição 0
E A1 é o curso completo, que nesse caso aqui é 100 milímetros. Tranquilo? Só estou configurando. Então, eu chamei ele de A. Vou colocar aqui, né? Simbolizar certinho. E B é o meu outro carinha lá. É o meu outro atuador. É o que vai fazer o avanço, né? Então, eu vou chamar as posições aqui de B0 e B1. E o atuador eu vou chamar de B. Tranquilo? Então, eu configurei aqui A e B. Beleza, pessoal? Bom, para eu acionar esses dois atuadores aí, eu preciso de válvulas de 5 vias, 2 posições, que é o que a gente usa mesmo. Beleza? Então eu vou ligar aqui 5 vias, 2 posições, certo? Eu vou configurar os escapes aqui, eu vou colocar escape normal, não vou colocar silenciador. Beleza? Tá? E aqui eu vou ligar depois o nosso... Como é que chama? Nossa tomada de ar, tá bom? Agora, pessoal, ó, quando a gente está trabalhando com Graph7, a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Pensa bem, ó. Quando a gente vai acionar esse carinha aqui, a gente não precisa fazer o retorno dele por meio de solenoide, tá? Por quê? O CLP, vocês lembram, né? Que na hora que eu aciono uma entrada e que eu correlaciono uma saída a essa entrada, o estado dela vai ser alto sempre quando a condição for satisfeita. Então, por exemplo, se eu mandar ele acionar o avanço da válvula do atuador A, ele vai ficar avançado até eu mandar que ele volte. Então, eu não preciso ter retorno comandado, pilotado, tá? Eu vou entrar na configuração aqui, ó, e eu vou ter só o acionamento de avanço. O retorno vai ser por mola. Vocês concordam comigo? Porque na hora que eu dei o avanço, a alimentação da solenoide vai ficar lá. Os 24 volts estão lá, certo? Porque tem o CLP, tá? O retorno vai se dar, né? Somente quando eu sair desse estado lógico de 1, que seriam 24 volts, para 0. Tá? Então não tem sentido eu colocar um retorno aqui por piloto também. Então essa válvula vai ser de 5 vias, 2 posições, com avanço por piloto e retorno por mola. Beleza? Por piloto não, por solenoide, né? E aí eu vou colocar aqui nas propriedades a avanço. Eu vou colocar a avanço, ponto. Ô Raul, mas por que você não colocou a mais? Vocês vão ver. Porque o mais, ele não... na hora que eu vou programar o Graph7, ele entende mais como um símbolo não existente na tabela ASCII, né? E aí ele não identifica. E por que eu coloquei o ponto? Porque eu estou separando a parte do Graph7 da parte pneumática e eletropneumática aqui. Tá bom? Vocês vão perceber. Então, ó, a mesma coisa aqui vai ser para o atuador B. Certo? Só que, claro, né, eu preciso chamar esse cara aqui de B avanço. Ponto. Tranquilo? Bom, como de costume, eu vou colocar aqui. Deixa eu pôr. Eu vou colocar aqui uma válvula para a gente conseguir fechar todo o sistema. Um acionamento manual. Certo? E vou colocar o meu ar comprimido aqui. Beleza? E eu vou colocar esse cara aqui pro canto para ele não atrapalhar a gente. Tranquilo, pessoal? Então, ó, esse é o meu circuito pneumático. A única coisa que eu fiz foi pegar os meus atuadores e ligar eles e configurar eles aí certinho. O avanço e o recuo, o que é avanço, o que é recuo, né? Colocar as válvulas aqui, dar nome ali para as válvulas, né? Tudo mais. Só isso que eu fiz. Beleza? Bem simples. Alguém tem alguma dúvida aqui? Vocês têm alguma dúvida até aí? Tranquilo. Vitão falou, tá falado. Ó, agora, pessoal, a gente vai começar a fazer a interface entre o sistema pneumático
e a programação do Graph7, certo? O Graph7, pessoal, ele vai ser um diagrama que eu vou pôr aqui, ó, tá? Só que a interface entre o Graph7 e o sistema e o acionamento é feito por um CLP virtual. Esse CLP virtual é esse cara aqui, ó. É o Graph7 IO. Tá certo? Ele é um CLP, tá? Ele é um CLP. Só que você vai programar esse CLP por meio do teu Graph7, do teu diagrama de Graph7, tá? Então, se ele é um CLP, a gente precisa dar nome para as entradas. Concordam? Bom, olha só, ó. Eu tenho aqui no meu diagrama trajeto passo que eu fiz e na minha tabelinha aqui, eu tenho, ó, o acionamento por meio de P, claro, né, o meu sinal de partida, e eu tenho como sensores aqui A0, A1, B0 e B1, não tem? Então o que eu vou fazer? Dentro do meu CLP, as entradas, se eu quiser colocar entrada digital 1, posso, para imitar o CLP, sabe? Eu posso colocar, tá? Mas como eu não quero isso, eu vou dar nome aos bois. Então, P, que é o do sensor de partida, tá? A0, A1, B0 e B1. Opa! Beleza? E as minhas saídas? Quem são as minhas saídas? Ó, eu vou dar nome para elas. A, avanço e B, avanço. Pô, Raul, mas por que você não pôs ponto? Porque aqui é a programação do Graph7. Não vamos confundir Graph7 com o sistema pneumático, tá? Vamos deixar os dois isolados aí por enquanto. Por enquanto não. Vamos deixar os dois isolados. Então vocês percebam, pessoal, ó, tem que ter organização aí, hein? Não faz aquele monte de emaranhado, parece um ninho de mafagafo aí não, porque senão depois não vai funcionar, tá? Façam de maneira bem organizada. Bom, o que é o sinal P? O sinal P nada mais é, mano, do que uma chave. E pode ser um sensor, pode ser qualquer coisa, tá? Ele é uma chave, é um contato, beleza? Então a gente vai pôr ele aqui e nós vamos chamar ele de P. Tranquilo? Tá lá, P. Esse daqui é o que a gente vai acionar na mão. Tranquilo? Agora, ó, a gente tem que fazer as chaves, assim como a gente fazia no sistema eletropneumático, tá? A gente tem que fazer as chavinhas com base nos sensores que a gente tem aqui em cima, tá? Então, ó, eu chamei esse cara aqui de A0. Ah, peraí. O que é daqui, eu preciso colocar um pontinho, diferenciar de algum jeito, tá? Eu coloco um pontinho, ó. Então, desculpa, hein? Se diferenciar. O que é sistema pneumático, tá lá, eu coloco um pontinho ou outra coisa que vocês quiserem, tá? Um underline, um asterisco, qualquer coisa, tá bom? Eu coloco ponto que não tem erro, tá? Então, ó, eu vou só copiar aqui. Beleza? Então, ó, esse cara, vamos chamar ele de A0 pontinho. Esse cara aqui de A1 pontinho. Esse cara aqui de B0 pontinho. E esse cara aqui de B1 pontinho. Tá vendo? Ó, eu dei nome aos meus sensores. Certo? E vou ligar eles nas portas correspondentes. Ó, sempre tomando cuidado para não encavalar a conexão. Estão vendo? Beleza? Certo? Tem que tomar cuidado para não encavalar a conexão. Desse lado aqui, eu vou só chegar um pouquinho mais perto. Aí. Desse lado aqui, ó, nós estamos tendo um sinal de entrada, então eu preciso colocar uma tensão de 24 volts aqui. Opa, entrou aqui. João Marcos. Beleza?
Então, desse lado aqui, o que eu vou fazer? Ligar os meus 24 volts. Certo? Então, olha, eu tenho A0 e A1, A0 e A1, B0 e B1, B0 e B1, que são sensores aqui que estão relacionados com a parte pneumática. Certo? Aqui dentro, ó, eu tenho as entradas relacionadas a esses sensores aqui. Tranquilo? P, A0, A1, B0, B1. Agora eu tenho que ter as solenoides aqui de saída. Então eu vou colocar uma válvula solenoide aqui, vou rotacionar ela em 90 graus, para ela ficar certinho. Quem que vai ser esse cara aqui? É o meu avanço, pontinho, certo? Vou pôr ele aqui do lado. E vou copiar aqui, ó. E vou colocar um B avanço, pontinho. Por quê? Esse pontinho está relacionado com esse cara aqui. Faço a ligação. E aqui, claro, desse outro lado, eu vou ter que ter... E eu vou dar um rotate aqui. Opa. Eu vou ter que ter relacionado a isso daqui, né? Relacionado não, né? A ligação, o meu 0 volts, claro, né? Por que meu 0 volts? Porque, ó, aqui está entrando 24, beleza? Que é um sinal, geralmente um CLP PNP, vai ter um sinal em nível alto, certo? E ele também vai sair um sinal em nível alto, né? Então vai sair 24 volts aqui, eu tenho que ter um 0 do lado de lá. Tranquilo? Então, ó, a parte da minha interface está pronta. Ó, eu tenho meu CLP aqui com as minhas variáveis. Eu tenho os meus sensores aqui. Agora eu tenho que, como se fosse, entre aspas, programar esse CLP. E esse CLP nós vamos programar por Graph7. Certo? Bom, então como eu falei, né? O passo 1... Opa, eu peguei uma transição aqui. O passo 1 sempre é um passo inicial, que nós vamos chamar ele geralmente de passo 0, tá? E olha aqui, ó, Simple Step, Initial Step, Macro Step, Macro Input, tem diversos tipos aqui de passos, tá? Como esse é o nosso 0, eu vou falar que ele é um passo inicial, tem que ter, beleza? Ok. Então, do meu passo inicial aqui, ó, eu vou ter uma transição. E essa transição é que vai habilitar o passo 1. É o nosso passo 1. E percebam que agora ele é um passo simples. Tranquilo? E aí, pessoal, olha só. Ó, vocês vão lá no diagrama que vocês fizeram. Qual que é a condição para ser acionado o passo 1? Que é o B+. É o A0 e o P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro da transição, ó, 2 cliques. Entrou dentro da transição, certo? O que eu vou acionar? O que vai acionar essa transição vai fazer ela ser verdade, né? O A0, certo? É só você digitar, mas aí ó, você tem que digitar o que você configurou aqui no I/O do Graph7, beleza? Não pode pôr pontinho aqui. E o P. Tranquilo? Se você colocar uma variável que não tem, ó, ele não vai funcionar, beleza? Então é A0 e P. Se você quiser, você pode entrar aqui em variáveis e olhar as variáveis que você tem. X está relacionado com o passo e P aqui, ó, está relacionado... As variáveis que você programou estão aqui e com um pontinho, vocês estão vendo que aparece também, né? Por isso que tem pontinho, para você diferenciar. Olha, aqui ó, sem pontinho, eu estou falando do Graph7, do I/O do Graph7 aqui. E com pontinho eu estou falando da interface, lá do acionamento. Então eu sempre vou ter que pegar sem pontinho, tá? Então, ó, se eu quiser, eu posso vir aqui, variável, então, A0 e P. Tranquileba? Certo? Ok, então a minha condição, ou a minha condição de transição do passo 0 para o passo 1 é A0 e P.
e nível lógico, tá? A0 e P. Os dois têm que ser acionados. Aqui no meu passo 1, olha só, está associado uma ação, que é o B+. O B+, quer dizer que nós vamos fazer com que o atuador avance no passo 1. Então, eu seleciono uma ação, eu posso deixar ela até menorzinha. E nesse passo aqui está associado uma ação, e que ação que vai essa? Ó, não é uma ação simples, certo? Ela é uma ação com ativação. A gente vai ativar uma coisa, tá? Então, a gente vai selecionar aqui Action on Activation, certo? A variável vai ser A de avanço. E nós queremos que aconteça essa ação, o A de avanço seja igual a 1. Nós estamos falando aqui, pessoal, de nível lógico, tá? Então, ó, percebam, né? A gente vai fazer uma ação que vai gerar uma ativação, certo? A gente seleciona a variável e fala o que a gente quer com a variável. Nível lógico 1, nível lógico 0. Se tiver alguma coisa errada, aqui a ação vai ficar vermelha. Certo? Ok. Então, ó, a gente já tem uma ação associada a um passo. Tranquilo? Ó, eu vou copiar isso aqui, ó, para não ter que ficar selecionando tudo, ó. Ô, caceta. Vem pra cá. Ó, o passo 2, vou configurar aqui, tá? Passo 2, eu volto lá, ó. O passo 2, ele vai ser ativado por B1. Então, ó, o passo 2, a transição dele é variável B1. Certo? E no passo 2, eu vou ter como ação o acionamento de A1. O avanço de A1. Opa, o avanço de A. Ah, que desculpa, né? Eu coloquei aqui, é o avanço de B. Eu coloquei o avanço de A aqui. Desculpa, ó. É o avanço de B. Beleza? Então, B sendo igual a 1 aqui. E no passo 2, o avanço de A sendo igual a 1. Tranquilo? Vamos para o passo 3. Oh, meu filho. Espera aí que lascou isso aqui. Espera aí que eu me perdi aqui. Aí. Ó. O avanço do passo 2 para o passo 3 vai acontecer, ó, eu vou mudar aqui, vai acontecer por meio do acionamento de A1. E o que vai acontecer no passo 3? O retorno de B. Certo? Então, aqui no lugar de B1 eu vou colocar então eu perdi aqui. A1. Então, quando o A avançar, eu vou ter o passo 3. No passo 3, eu vou ter o retorno de B. Então, eu vou entrar aqui na ação, eu vou selecionar a variável B, e ao invés de 0, eu vou colocar, de 1, eu vou colocar 0. Ok? E aí, para o passo 4, vou configurar aqui passo 4. A transição do passo 3 para o passo 4 se dá pelo acionamento de B0. Então, vou colocar aqui B0. Ó, eu posso digitar ou selecionar aqui B0, tranquilo? Eu gosto de digitar para não dar erro. Tá? E aqui no passo 4, a ação que está associada é o retorno de A. Então, A, ao invés de 1, vai para 0. Ok? Então, vocês percebam, ó. No passo 1, ele vai ser acionado por A0 e P. E vai acontecer o avanço, porque tem um 1, de B.
No passo 2, que é acionado por B1, eu vou ter o avanço de A, que está relacionado aqui com 1. Né? No passo 3, que vai ser acionado por A1, eu tenho o retorno de B, com 0. E no passo 4, que é acionado por B0, eu vou ter o avanço de A. Tranquilo? Agora, ó, pulo do gato aqui, hein? Ctrl C, Ctrl V. Ó, aqui, do passo 4, eu vou ter que voltar lá para cima, certo? Eu vou ter que voltar lá para cima para o passo 0, beleza? E ele é caracterizado por quem? Quem que vai fazer a transição do 4 lá para cima? É o retorno de A, não é? Que está aqui, ó. Porque aí eu só vou precisar do P para isso daqui ser verdadeiro e eu avançar os passos, beleza? Então aqui na transição do 4, que é o último, eu vou colocar o que aciona o primeiro, ok? Ah, desculpa. E aqui, ó, a conexão, o ID, o target, eu vou colocar como passo 0. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? A transição para você, a condição de transição para você acionar isso daqui é o A0, certo? E para onde que ele vai? Para o passo 0, ok? E aí, olha lá, ele fica 0 aqui e quer dizer que ele vai voltar para cá, tá? Deixa eu colocar tudo mais perto aqui, ó. Que aí vocês conseguem enxergar melhor. Aí, beleza? Agora, olha aqui, pessoal. Agora nós temos o nosso sistema pneumático, certo? Sendo comandado por um grafset. Aqui é como se a gente tivesse feito uma programação do CLP, tá? O CLP é o que está fazendo a interface entre o programa e o sistema pneumático. Beleza? Vamos ver se vai funcionar isso? Ó, dei o play aqui, tranquilo? Vou ligar a parte pneumática, tá? E na hora que eu acionar P, tem que correr esse programa aqui, ó. Beleza? Percebam, ó, que ele sempre vai voltar para o passo 0, que é a condição de, vamos dizer assim, de conforto dela, né? Então, acionei, ele faz o que tem que fazer. Tá vendo? Beleza? Pessoal, eu vou salvar isso daqui. Eu vou salvar isso daqui, aí eu mando para vocês, tá bom? Slides, escalador, exemplo. Tranquilo? Aí eu mando para vocês depois. Pessoal, alguém tem alguma dúvida nisso daqui? Alguém tem alguma dúvida? Vocês viram que é um monte de frescurinha, é um monte de passo a mais. É diferente lá de trajeto passo que a gente tinha A mais e A menos, B mais e B menos, que a gente não tem, tá? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Beleza. Então nós vamos fazer um segundo exercício. Ó, eu coloquei aqui, tá? Que eu já tinha feito também. Eu coloquei aqui o circuito para vocês verem depois, tá bom? Tranquilo, se vocês quiserem. Ó, um segundo exemplo, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Eu tenho 3 atuadores funcionando ali, tá? Então, imagine o seguinte problema. Peças metálicas devem ser separadas de uma linha de produção e enviadas para outro processo. Que processo é esse? Não interessa. A gente só precisa tirar essa peça de lá e passar para um outro processo, tá? Esse trabalho deverá ser executado por uma garra mecânica com base rotativa, tá? Quando uma peça é detectada, uma peça metálica é detectada por esse sensor indutivo aqui, o braço deve avançar, agarrar a peça e enviar para o outro processo, que não é interessante agora o outro processo. Então o que acontece? Ó,
o braço avança, B avança, C agarra e A vira para o outro lado, que é um atuador rotativo, né, de 180 graus. Então ele pega daqui, vira para o outro lado e depois ele retorna na posição inicial. Ao final ele deve retornar à posição inicial e esperar uma nova peça. Tranquilo? Probleminha aí até que corriqueiro da indústria ou de algum processo que vocês vão fazer, certo? Ao longo do trabalho de vocês, aí, do curso de vocês. Tá? Então, ó, qual que é o ciclo de trabalho? Ó, a sistemática é a mesma. A gente escreve o ciclo de trabalho, faz o diagrama trajeto-passo e aí a gente vai programar. Tá? Tá bom? Então, ó, ciclo de trabalho. B avança. Depois, C avança. O C avançar é o C fechar, tá? É a garrinha fechar. Aí o B retorna. A vira. B avança para jogar do outro lado do processo. C retorna, porque a garrinha vai abrir. B retorna e A também retorna. Então, ó, a garra aqui, ó, vai avançar. Aí, o atuador vai avançar, a garra vai fechar, vai virar, aí vai voltar. B vai voltar. Aí, o atuador aqui, rotativo, ele vai atuar para o lado de lá. B vai ser acionado para frente, vai soltar a peça, vai voltar e rodar para o outro lado contrário. Tranquilo? Pegaram a sequência aí, ó? Então, C vai avançar 2 vezes. Desculpa, B vai avançar 2 vezes e A só uma vez, C também. Certo? Então, vamos implementar isso daí. Ó, a gente tem... Eu vou apagar isso daqui, tá? Começar um... Opa. Vou abrir não, vou começar um... A gente tem, pessoal, 3 atuadores, tá? Eu vou representar esses 3 atuadores como sendo 3 atuadores lineares de dupla ação, tá? Eu poderia colocar esse rotatório aqui, tá? O semi-rotatório, tá? Só que ele não tem como você configurar a sensora. Aí a gente tem que configurar de um outro jeito que eu vou mostrar para vocês no próximo exemplo, tá bom? Então eu vou ficar com esse daqui por enquanto, tá? Esse daqui eu vou chamar de A, atuador A, e vou colocar avanço e retorno nele, A 0 ponto, né? A 1 pontinho. Opa! Certo? Tranquilo? Mesmo jeito que os outros, tá, pessoal? Igualzinho, ó. Isso daqui é até mecânica, já virou praxe. Beleza? A, B0 ponto, B1 ponto, e eu vou chamar ele de B. E esse daqui vai ser o nosso atuador C, C0 ponto, C1 ponto. Tranquilo? Ó, configurei cada um deles. Do mesmo jeito, vamos colocar uma válvula 5 vias, 2 posições aqui. Propriedades, vou ligar a exaustão aqui, certo? E vou configurar ele para ter só o avanço por meio de solenoide, o retorno por mola. Do mesmo jeito que a gente fez no outro lá, tá? E aqui, ó, eu vou colocar só A pontinho. Vou chamar de A pontinho. Não vou colocar A avanço não, tá? Ó, mesma coisa eu vou fazer para os outros. Claro que eu só tenho que mudar o nome aqui, né? B pontinho. Tudo que está relacionado com a parte pneumática eu coloco pontinho para não me perder. Vocês viram o jeito que é a configuração lá, né? Facinho de se perder. E aqui, propriedades, C pontinho. Tranquilo? Então, ó, agora eu tenho os meus sensores, os meus atuadores, todos nomeados, tudo bonitinho. Tá? Vou colocar aqui por canto. Claro, eu vou colocar como de praxe a minha alimentação aqui por meio da minha válvulinha que eu posso ligar e desligar. Vou configurar ela aqui
para acionamento manual e, claro, né, vou ligar o meu ar comprimido ali. Ó, parte pneumática prontinha, tranquileba. Beleza? Qual que é o próximo passo? Configurar o Graph7 I/O. Certo? Ó, se eu tenho 3 acionamentos aqui de 3 atuadores, eu vou colocar 3 válvulas solenoide. Opa. Rotate 90 graus. Essa daqui eu vou chamar de A pontinho. A ponto. Certo? Esse cara eu vou chamar de B pontinho. E esse cara eu vou chamar de C pontinho. Tá? Aí, ó, isso daqui é o externo, pessoal. Ó, isso daqui vocês relacionam com o que está aqui em cima. Então vamos configurar o Graph7 aqui, as entradas, tá? Ó, eu tenho o sensor indutivo lá, eu vou chamar ele de S. Certo? Não tem pontinho, porque eu já estou falando das variáveis do Graph7, tá? Opa! Aí eu tenho A0, A1, B0, B1, C0 e C1. Beleza? E como saída eu tenho A, B e C. Beleza? Não é pontinho porque eu estou falando da parte do Graph7. Ok? Então eu vou ligar aqui. Tá? Aí, toma cuidado para não encavalar. E quem que eu vou ligar do lado de lá? Os nossos 0 volt. Beleza? Ó, a parte de saída aqui tá feita, certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu tô indo muito rápido, né? Ou não? Aqui eu me empolgo. É também para não travar muito vocês aí, tá? Mas tá todo mundo entendendo? Tá indo bem? Vocês não estão se perdendo não, né? Tá beleza, tá bom. Então tá. Então agora vamos colocar os nossos sensores de entrada aqui, as nossas entradas, certo? O S é a nossa chave, que é o nosso sensor, tá? Eu vou colocar a nossa chavinha S aqui. Vou chamar ela de S, certo? Aí eu tenho, vou rodar aqui, né? Opa. 1870. Ó, eu tenho A0, A1. Eu vou copiando e colando, tá, pessoal? Vocês podem fazer isso também, tá? Tá aqui as chavinhas. Opa. Tá. Ó, vou dar um nome para elas, ó. A0 pontinho, porque isso está relacionado com o sistema lá pneumático. Eu vou colocar, ó, switch with hole, que é rolete, tá bom? Então fica um roletinho aqui. Esse daqui é o A1 pontinho, B0 pontinho, B1 pontinho, C0 pontinho e C1 pontinho, porque está tudo relacionado com o que está lá fora. Beleza? E aí, ó, vou ligar todo mundo. Cada um com cada um, ó. A0, A1. B0.
B1, C0, C1. Essa parte aqui é bem mecânica, tá, pessoal? Tranquileba, hein? Vou ligar a minha alimentação 24 volts. Beleza? E aí vocês podem perceber que a parte de interligação aqui do Graph7 está pronta. Tá? Eu só estou ajustando aqui. Ó. Só a frescuraiada minha aqui. Ó, tá pronta. A parte de interface entre a programação e a parte pneumática está pronta. Beleza? O que a gente vai fazer agora? O programa em si, em Graph7. Certo? O que vai ter primeiro? Passo 1. Aliás, o passo 0, né? O passo inicial. Então eu coloquei aqui Initial Step, passo 0, certo? Vou ter uma transição. Estou colocando bem curtinho aqui, ó, né? Porque vai ser bastante coisa. E aí eu olho lá, ó, a transição da fase 0 para a fase 1 é A0 e S, certo? Que é o que eu chamei meu sensorzinho aqui. Aí, S, que é o meu sensorzinho. Então eu vou colocar aqui, ó, variável A0 sem pontinho and S. Que é o S minúsculo que está aqui no meu Graph7, hein? Que eu configurei. Ok? Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui no Graph7. Beleza? O passo 1. Como que ele acontece? Com o acionamento de A0 e S, esse daqui vai ser o passo 1. E qual ação está associada a ele? O acionamento, o avanço de B. Então eu vou colocar aqui uma ação bem pequenininha aqui. Eu só gosto de deixar maior para não confundir a ação com passo, tá? E aí, olha, dentro da ação nós vamos ter o B. Opa, é uma ação com ativação, certo? A variável de acionamento vai ser B e nós vamos ter o acionamento dela. Então vai 1, vai avançar. Ok? Aí eu vou copiar e colar aqui, ó. Eu já vou copiar e colar tudo, ó. Pra gente não ter que ficar se preocupando depois, a gente só sai configurando, tá? São 8 passos. São 8 passos? 8 passos, então a gente põe 8 passos. Tá aqui. Beleza? Passo 1 está configurado. A transição para o passo 2. Passo 2, a transição é por B1. Aqui. B1. Certo? E o que vai acontecer no passo 2? C avança. Então, no passo 2, deixa eu só colocar aqui, ó, 2, 3. Aqui é bem mecânico, tá, pessoal? A lógica, vocês vão fazer tudo antes lá. 4, 5. Opa, coloquei 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Ó, do passo 1 para o passo 2, eu preciso de B1. O que vai acontecer no passo 2? Acionar C. Ok? Do passo 2 para o passo 3, a transição é C1
e vai acontecer o retorno de B. Aqui é C1 e vai acontecer o retorno de B. Do passo 3 para o passo 4, a transição é B0 e vai acontecer o avanço de A. B0 e vai acontecer o avanço de A. No passo 4. No passo 5 vai acontecer o avanço de B e a condição de transição é A1. Ó. A1 e no passo 5 vai ser o avanço de novo de B. B1 já está aí. No passo 6 eu vou ter o retorno de C por meio do avanço de B1. B1 no passo 6 é o retorno de C. No passo 7, o acionamento vai ser por C0 e vai ter o retorno de B. C0 e o retorno de B. No passo 8, o A vai retornar por meio do retorno de B. Qual que vai retornar? O A. Ok? Vamos conferir, ó. Passo 1 vai acontecer o avanço de B por meio de A0 e S. Passo 2, o avanço de C por meio de B1. Passo 3, o retorno de B por meio de C1. Passo 4, o avanço de A por meio do retorno de B. Passo 5, o avanço de B por meio do avanço de A. Isso. Certo? Passo 6, o retorno de C por meio do avanço de B. Passo 7, o retorno de B por meio do retorno de C. Passo 8, o retorno de A por meio do retorno de B. Tá? E aí, claro, né? Para terminar, a gente vai ter que voltar isso daqui lá para 0. Né? Essa transição aqui, ó, é por meio de A0, certo? Porque é o que está aqui em cima, A0. E o A0 vai fazer tudo isso retornar para 0. Ok? Pessoal, eu estou muito rápido, tá beleza? Se eu estiver muito rápido, por favor, parem eu aí, hein? Porque às vezes eu vou falando muito rápido, aí é ruim para vocês aí. Tá bom? Bom, vamos ver se vai funcionar? O programa agora é grande, né? Um pouquinho maior, tem 8 passos e tudo mais. Mas vocês percebem que não tem nenhuma ação simultânea, né? Não tem nenhuma ação e nenhum passo simultâneo, tá bom? Então, ó, eu vou dar play. Opa! Duplicate or incompatible labels. Pera lá. Aqui, ó, é A pontinho. Eu coloquei A dos dois lados, tá? Então é atuador A. Atuador P. Desculpa. Atuador C. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu coloquei A aqui e aqui também o mesmo nome. Aí ele duplica, tá? Desculpa. E tá dando... Ó, tá juntando coisa aqui, ó. Beleza? Certo? Então, ó, alimentei o meu circuito pneumático, então tá tudo podendo funcionar já, certo? Na hora que eu acionar S, vai funcionar conforme eu pedi, certo? Conforme eu programei. Olha lá, ó,
Acompanhem do lado esquerdo aqui os passos acontecendo. Ó, eu vou até diminuir um pouquinho, ó, tá? Para vocês verem todos os passos. É sequencial, tá? Ó. Beleza? Acionei S. E aí, pessoal, vocês conseguem. Depois repitam aí na casa de vocês, tá? Esse programinho. Para vocês conseguirem acompanhar esse diagrama aqui com o que está acontecendo nos atuadores. Vamos reparar aqui em B, ó. Ele avança e retorna 2 vezes, ó. Presta atenção em B, ó. Viram? Ele avançou e retornou 2 vezes. Tá certo? Olha lá, ó. E claro, sempre tem que voltar para o passo inicial, ó. Vocês estão vendo, né? Que a bolinha aqui, ó, simboliza o passo que tá, ó. Beleza? Bom, esse eu já fiz, eu vou deixar lá para vocês também, tá bom? Eu já tinha feito anteriormente, estou repetindo aqui com vocês. Ó, eu vou fechar ele, tá? Não quero salvar, porque eu já tenho, tá? E aí nós vamos para o terceiro exemplo. Pessoal, vocês tiveram alguma dúvida sobre esse daí? Nenhuma, né? Vocês veem, é passo a passo, vocês vão fazendo, programando, tá? Não tem erro não. Agora eu vou fazer um terceiro e o último. Ah, deixei o circuito aqui, tá? Para vocês verem depois, se vocês quiserem. O terceiro e último problema é uma furadeira pneumática é acionada por meio de aperto de um botão. Inicialmente ela está desligada. Quando o botão é pressionado, a furadeira liga, o atuador faz ela descer lentamente e ela permanece na peça por 2 segundos e depois retorna. Tranquilo? Então, ó, vamos fazer aqui o ciclo de trabalho, certo? O primeiro passo, F ligar. F é a furadeira, tá? Segundo passo, A vai avançar lentamente. Então a gente vai ter que pôr um limitador ali de vazão, certo? O 3, liga um temporizador, porque vai ter que ficar por 2 segundos lá. E aí tem um pulinho do gato aí, beleza? O A retorna no passo 4 e F desliga no passo 5, beleza? Então eu coloquei aqui, olha, avanço de F por meio de F0. Então a furadeira tem que estar desligada e o botão tem que ser acionado para a furadeira ligar, certo? Aí só vai avançar quando a furadeira estiver ligada. Na hora que a furadeira estiver ligada e avançou o atuador, então nós vamos ligar um temporizador que vai ser acionado com A1. Então, na hora que a furadeira abaixar, tiver lá na peça, já vai ficar lá por 2 segundos e depois o A vai retornar e o F vai parar. A furadeira vai parar. Tranquilo? Então coloquei o ciclo de trabalho aqui, tá? Então vamos fazer isso daqui, tá? Bom, o atuador, eu vou colocar um cilindro de dupla ação e vou dar um nome para ele de AT, atuador, certo? E A0, pontinho no 0, A1, pontinho no 100. Beleza? De praxe, né? Já estamos acostumados. O atuador está aqui, tá? O motor, pessoal, ele é um motor, essa furadeira tem um motor pneumático, tá? Porque a gente quer acionamento pneumático. Ah, Raul, poderia ser um acionamento elétrico? Poderia, né? Você ligava lá na saída do CLP um relé que ia acionar a furadeira, tranquilo. Mas o nosso motor é pneumático aqui no caso, tá? O nosso motor pneumático vai ser esse cara. Eu vou dar um rotation de 90 graus, tá? Para ele ficar para cima. Beleza? Certo? E aí, pessoal, a gente vai ter, presta atenção, ó. A gente vai ter que saber que esse motor pneumático tá ligado ou não, certo? E esse motor aqui tem uma outra particularidade. Ele é de reversão. Então eu posso acionar ele tanto para um lado quanto para o outro, tá? Na verdade, eu só quero que ele acione de um lado.
Se eu só quero que ele acione de um lado, o outro lado eu vou ligar para a atmosfera. Beleza? Isso daqui, vocês vão se deparar na empresa também. Se vocês têm um motor pneumático que ele faz reversão, e você não quer que ele faça reversão, o outro lado você liga para a atmosfera. Pode ligar por meio de um silenciador ou só deixar aberto, tá? E é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele é usado para isso daqui. Tá? Um motor pneumático. Beleza? Bom, vamos fazer os acionamentos. Ó, o atuador ali, a gente já sabe, estamos enjoados já de ver, né? É uma válvula de 5 vias, 2 posições, porque é de dupla ação. Como nós estamos falando de acionamento por CLP, é um acionamento somente do avanço e retorno por mola, tá? Vou ligar aqui as duas partes, né? Os dois exaustores, tá certo? Vou ligar ele aqui. Agora, olha só. O nosso motor, ele vai girar só no sentido só. Então, ó, é como se fosse um atuador de simples ação, tá? Então, eu vou ligar ele aqui. Atuador de simples ação, eu posso ligar com uma válvula de 3 vias, 2 posições. Vou ligar a parte do exaustor aqui, tá? E vou acionar isso daqui por meio de piloto e retorno por mola. Piloto que eu falo é válvula, tá? E retorno por mola, tá? E vou chamar aqui, ó, de F pontinho, que é de furadeira. E aqui eu vou chamar de A pontinho, que é de atuador. Tranquilo? Agora vocês podem estar se perguntando assim, mas Raul, como é que eu vou saber que a minha furadeira está ligada ou não? O que vocês acham da gente pôr um sensor de pressão ali na furadeira? Porque se a gente tiver um sensor de pressão ali na furadeira, a gente vai saber que ela está ligada ou não. Certo? Então tem aqui, ó, Pressure Sensor. Eu vou dar um rotate nele aqui. Oh, meu filho. Tá ele aqui, o nosso sensorzinho de pressão, certo? Quando tiver desligado, quando o motor estiver desligado, ele vai fazer uma coisa, quando estiver ligado, vai fazer outra, tá? Vai mandar um sinal para um lado ou para outro, beleza? E eu vou dar nome para ele aqui de sensor. Tranquilo? Então, o meu sensor está aqui. Opa! Bom, tá aí, certo? O meu sensor tá aqui, é um sensor de pressão. E vocês vejam aqui, ó, que a chave, ela é comutadora, né? Então pode ser tanto para cima ou para baixo. Isso daqui vai proporcionar que a gente ligue o sensor. A gente acione ele para ligar ou para desligar. Beleza? Ele é de dupla ação. Tranquilo? Até aqui tá beleza? Tá? E aí a gente vai colocar, é claro, né, a nossa clássica chave aqui. E acionar aqui. Isso daqui vai ser acionamento manual. E a nossa pressão aqui. Beleza? Ó, parte pneumática tá feito. Certo? Agora vamos fazer a interface? Interface do Graph7, certo? Que seria o nosso CLP. De saída, eu vou ter a furadeira e o atuador. De entrada, eu vou ter, ó, apertei o botão, então, eu vou colocar aqui, aciona, certo? Aí eu vou ter o furadeira ligada, furadeira desligada, certo? O A0 e o A1. Tranquilo? Eu só dei os nomes aos bois aqui. Certo? Bom, eu preciso de 2 solenoides na saída.
que são os dois atuadores. Essa daqui eu vou chamar de F pontinho, que eu tenho que relacionar com o que está aqui fora. E essa daqui eu vou chamar de A pontinho. Oi? Alguém acionou o microfone aí, precisa falar? Desculpa, professor, caiu a conexão aqui, eu tava conectei de novo. Não tem problema, fica tranquilo. Se precisar de alguma coisa, chama aí, tá? Beleza, super. Obrigado. De nada. Ó, do lado de cá, eu vou colocar os meus 0 volts. Beleza? Ô, caceta. Olha direito, peraí. Zero volts. Do lado de lá, os meus 24 volts. Certo? Então eu vou ter, ó, uma chavinha pro aciona. Certo? Aí, ó o pulo do gato. Eu vou colocar uma chave comutadora aqui, ó. Opa. Comutadora, por quê? Aqui, ó, na parte de cima, é o F desliga. Quer dizer, normalmente fechado é quando o sensor está lá, não tem nada nele, não tem pressão, ele está tranquilão. Quer dizer que a minha furadeira está desligada. E quando tiver o normalmente aberto for acionado, quer dizer que tem pressão e que a minha furadeira está funcionando. Eu só vou mudar aqui, ó, por questão de logística, tá? Eu vou colocar o F desligado para o lado de cima e o F ligado para o lado de baixo. Questão de logística aqui só, tá? Então, ó, é somente uma chave comutadora, certo? O F desligado está aqui e o F ligado está lá. Tranquilo? Também vou colocar... Isso, pessoal, que eu estou falando aqui é questão de lógica de vocês, tá? Esse daqui vai ser o aciona. Beleza? Esse daqui vai ser o sensor. Pontinho. Vou colocar aqui em cima. Sensor pontinho, tá? Claro, esqueci. Certo? Esse daqui vai ser o A0 ponto. E esse daqui vai ser o A1 ponto. Beleza? Então, A0... Ô, meu filho. A0 está aqui. A1 está aqui. Beleza? Vou ligar só a minha alimentação. Beleza? Beleza? Então, esse cara que já está relacionado com esse sensor, o aciona é um botão que eu vou acionar. A0 ponto está relacionado com esse cara, A1 ponto com esse cara, certo? F ponto com esse, A ponto com esse. Vamos fazer o grafo 7, né? Opa, deixa eu pôr pro lado aqui. Aí. Vamos fazer o grafo 7 agora, né? Bom, sempre. Inicial eu passo 0.
transição aqui do passo 0 para o passo 1, quem que nós temos no passo 0 para o passo 1? A transição é F0 e acionamento. Então, é o F0, que a gente chama de F desligado e o acionamento, né? Aciona. Beleza? Isso nós estamos falando em relação ao grafo 7, tá, pessoal? Vocês viram que tem um aciona maiúsculo e aciona minúsculo. Tranquilo? F desligado e aciona habilita o passo 1. O passo 1, ele é caracterizado, ele tem a ação de ligar a furadeira. Então, aqui dentro, ó, vai ser uma ação com ativação. Eu vou chamar F e acionar ela. Tranquilo? Outra transição aqui. Do passo 1 para o passo 2 é F1. Então aqui eu vou acionar com o F1 meu, na verdade, é F ligado, né? Eu chamei. Beleza? E o passo 2... Passo 2, vai acontecer o acionamento de A. Esqueci de copiar e colar aqui. Então, seleciono o A e 1, que é o acionamento. Beleza? Ó, aqui, do passo 2 para o passo 3, no passo 3 o que vai acontecer? Nós vamos habilitar o temporizador. Agora, ó, presta atenção. Ó. Quem habilita o passo 3 é A1. Ô, meu filho, A1. Beleza? Quem habilita o passo 3 é o A1. No passo 3, não vai acontecer uma ação com ativação. Vai acontecer uma ação condicional. Condicional a quê? A um tempo. Tá certo? Então eu vou selecionar ação condicional. Certo? Tem esse botãozinho aqui, ó. T1, X, T2. Certo? Então, ó. O delay que eu quero é de 2 segundos. Vocês lembram? Tem que ficar 2 segundos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Tempo de delay on 2 segundos. Relacionado a uma variável. Como nós estamos no passo 3 e nós só colocamos um temporizador para esse passo 3, eu vou colocar que a variável que ele tem que ficar acionada é a própria ação, o X3. Tá? Se eu quisesse ter uma ação combinada em um dos passos, eu poderia fazer também. Só que isso daqui, pessoal, essa ação separada em um passo, ela fica mais fácil para vocês fazerem a conversão do graph 7 para a linguagem ladder, tá? Então, eu vou ficar travado por 2 segundos na ação 3, ok? E eu vou chamar essa variável aqui, ó, ao invés de alguma variável que já tem, eu vou chamar ela de temp, que é temporizadora. Tranquilo? Então, beleza, ó. No passo 3, eu tenho um temporizador acionado por A1. Então, A1 tem um temporizador. Agora, ó, eu vou copiar aqui de novo. Copiar aqui de novo. Agora nós vamos ir para o passo 4, certo? O passo 4 é acionado pelo temporizador. Tá certo? E no passo 4 eu vou ter o recuo de A. Ah,
E lembrem, né, que a ação já não é uma ação condicional. Ela é uma ação por ativação. Eu vou ter o recuo de A. Beleza? E o passo 5, finalmente, né, ele vai ser acionado por A0 e no passo 5 vai acontecer o desligamento de F. Ok? Aqui. Como eu vou ter o desligamento de F, eu tenho que voltar para F0 aqui. Tendo o F0, que é a condição para a transição, eu quero que ele volte lá para o passo 0. Tranquilo? Percebam aqui, pessoal, na parte do temporizador, ó. Parte do temporizador, ó, ele já não tem uma ação, ele é uma condição, certo? Então, na condição que a gente configurou, ó, o símbolo muda. Aqui tem uma flechinha que não tem, tá? Essa condição é que eu vou ficar por 2 segundos no passo 3, certo? E essa temporização, depois de 2 segundos, vai habilitar a transição. E isso daqui a gente usa muito no CLP, tá? Na hora que a gente, ó, aciona um temporizador, na linha de baixo a gente já coloca um contato com o mesmo nome do temporizador para acionar uma outra coisa. Vocês lembram? Ou, bom, não sei se vocês já viram, né? Se vocês não viram, vocês vão ver que isso acontece. Lembram do que eu falei, tá? Então vamos ver isso daqui acontecendo? Vamos ver? Vou ligar aqui o ar, tá? Na hora que eu acionar, vai ligar a furadeira, vocês vão ver aqui que o 0 vai para um valor máximo. Vai ficar acionado por 2 segundos e retornar. Ah, eu esqueci. Desculpa. Isso daqui tinha que ser acionado devagar. Caramba. Então vamos colocar uma válvula aqui, ó. Uma reguladora de vazão, né, meu? Cadê? Aqui. Regulador de vazão. Eu vou colocar aqui, ó, vazão baixinha, tá? Sei lá, 20. E vou deixar aqui em 20%. Certo? Por quê? Essa furadeira aqui, ela não pode ir correndo, senão você quebra a broca, né, meu? Ela tem que ir devagarinho. O atuador tem que ir devagar para entrar na peça, ficar um pouquinho lá e depois sair. Então vamos ver, ó. Acionei. Na hora que eu acionar o botão, ó, coloquei a peça lá, acionei o botão, desceu devagarinho, ficou 2 segundos e voltou. E aí desliga o motor, tá vendo? Ó, acionei. Opa. O que ele fez aqui? Espera aí. Ó, acionei, ele liga o motor, desceu devagarinho, fica lá e retorna. Beleza? Olha aqui, tá. F desliga, aciona. Alguma coisa tá errada aqui, configurada errada. Ele travou no passo 5. Ah, não é F0, né, mano? É F desliga. É F... Aqui a transição é F desligado. Né? Liguei. Deixa eu até deixar mais baixinho aqui, ó, 10. Que aí ele desce mais devagar, ó. E percebam que, ó, ele só vai passar para o próximo passo na hora que ele chegar em A1. Olha lá, ó. Beleza?
Olha lá como é que está funcionando o nosso sensor também, pessoal. Ó, na hora que ele percebe que tem ar entrando na furadeira, ele manda o sinal aqui e comuta. Porque ó, aqui ele está mandando um sinal positivo para o desligado, quer dizer que a furadeira está desligada. Só que na hora que eu ligo, que eu aciono, ó, ele comuta aqui embaixo, fala que a furadeira está ligada, avança devagarinho e depois retorna. Fica lá 2 segundos e depois retorna. Conforme o que a gente previu. Beleza? Bom, esse daqui também está gravado, tá? Eu vou mandar para vocês via Moodle, beleza? Esse último problema era um pouquinho mais chatinho, porque tinha a condição de ter um temporizador. Mas aí, pessoal, eu peço para que vocês treinem esses 3 circuitinhos que a gente fez, tá? E eu vou passar um exercício para vocês treinarem tanto diagrama trajeto passo quanto grafset, tá bom? E quando eu falo para vocês treinarem diagrama trajeto passo, eu vou deixar isso claro no exercício. Mas vocês vão ter que fazer o diagrama trajeto passo e fazer o circuito puramente pneumático, eletropneumático e depois grafset, tá bom? Deixa eu falar para vocês. Vocês preferem que a gente na semana que vem, na próxima aula, né? Que é na semana que vem, já comece a falar de hidráulica, ou vocês querem que eu mostre a interface entre grafset e CLP, de linguagem ladder? O que vocês preferem? Alguém vai se posicionar? Senão eu já vou começar logo hidráulica, tá? E essa parte de grafset fica para trás. Beleza. Então o João Marcos falou para a gente deixar o grafset, a interface entre grafset e linguagem ladder já de lado e já passar para hidráulica. Então é isso que a gente vai fazer, tá certo? A gente grafset a gente vai parar por aqui. Ah, entendi. Então grafset a gente vai parar por aqui, certo? Nessa parte um pouco mais básica, tá? E a interface entre grafset e ladder vocês acabam vendo lá em CLP. Seria bom vocês já terem uma noção. Quem não fez matéria de CLP, né, a disciplina, era bom já ter essa noção. Mas a gente passa então direto para a hidráulica, tranquilo? Então semana que vem a gente já vai começar a falar sobre hidráulica, tá? Vai abordar alguns assuntos que a gente já viu em pneumático, mas tudo aplicado para hidráulica. Vamos falar de atuadores, bombas, válvulas, tá bom? A construção das válvulas, tá? E eu já vou passar um exercício, entre hoje e amanhã eu vou passar um exercício para vocês, então fiquem ligados lá no Moodle, certo? E também essa semana, pessoal, eu já vou dar o trabalho que vocês têm que me entregar até o dia 25. Tá? Até o dia 25 não, até o dia 22, que é a data da nossa P2, tá certo? Então, junto com a prova, vocês vão me entregar o trabalho, tá? E o trabalho também vai ser voltado para a pneumática e vai pegar todo o conteúdo. A prova não. A prova vai pegar a partir de, eu acho que de pneumática sequencial ali e tal, né, que a gente já começou a ver trajeto passo, coisa do tipo, até hidráulica, que a gente vai ver até o dia 22, tá bom? Então, essa semana fiquem espertos, que eu já vou passar o trabalho final e a lista de exercícios para vocês irem treinando essa parte de grafset e diagrama trajeto passo. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é só. Acabamos dentro do horário aí, às 14h40. Tá? Até semana que vem, dia 11, a gente tem aula, tá? Não deixem de fazer os exercícios, porque cai tudo na prova. E aí, não fez exercício ou fez de qualquer jeito, depois não consegue fazer a prova, hein? Beleza? Um abraço a todos e até a semana que vem. Abraço, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, João.